Bom dia, maravilhindas. Bom dia, maravilhindos. Bom dia, vovó, vovô. Bom dia, titios e titias. Bom dia, moço, moça. Bom dia, você que caiu de paraquedas aqui. Deus abençoe você. Flávia Gonçalves, Deus abençoe você. Todos vocês que comentam aí embaixo, Deus abençoe você. Mais uma vez eu esqueci o telefone, que no telefone dá para me ver pelo estúdio, dá para me ler o nome de vocês. Mas todas vocês, viu? Eu quero que vocês saibam de uma coisa, vocês estão na caixinha de oração, eu oro por vocês, ok? E hoje, uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira, pelo que eu vim a saber pelos jornais, ontem foi declarado o primeiro caso de coronavírus na minha cidade. Também não vim para dizer isso para você, porque você já deve estar cheio de ouvir isso, coronavírus de manhã, de tarde e à noite. Eu acho que hoje o comércio da minha cidade abre, eu acho que abre alguns comércios da cidade, abre, né? Mas eu gostaria de deixar com você o capítulo de Salmos, muito conhecido, decorado até, né, pelas pessoas que temem o Senhor, as pessoas que andam nos caminhos do Senhor. É um salmo que é muito lido, né? É um salmo que tem pessoas que gostam de deixar a Bíblia aberta nos salmos, assim, em cima do local. Eu não gosto, porque para mim a Bíblia aberta em determinado móvel não tem efeito algum. A Bíblia, ela tem uma explosão de dentro para fora, né? Quando eu manuseio essa Bíblia, quando eu pratico o que está escrito na Bíblia, e quando eu tenho fé o suficiente. Aqui nesse canal, lindinhas, às vezes você chegou agora, esse canal não fala de sabores, de cozinha, de biscoito, de misturinhas, né? Mesmo porque quem é alérgico, se fazer certas misturinhas, pode intoxicar feio, né? Por isso nós temos no mercado vários produtos bons para limpar qualquer tipo de coisa, né? Então, eu não faço, também não critico quem o faz. Eu não posso com esse tipo de misturinha caseira, porque eu tenho rinite, né? Eu não posso com cheiro forte. Embora eu gosto da água sanitária, do vinagre de álcool. E aquele dia que eu gravei, gente, que eu tava comprando 5 litros de álcool, porque eu confundi. São 5 litros de álcool de vinagre que eu gosto de colocar na casa. Eu tenho um cachorrinho, né? Então, por mais que a gente dê banho nele toda semana e tudo, eu gosto de usar o vinagre de álcool. E 5 litros de vinagre de álcool aqui no Marcha Minas da minha cidade fica em 7,89. Então eu acho muito barato. Porque se você for comprar aquele de 1 litro, acho que nem é 1 litro, acho que é 900 ml, ele sai R$ 2,69. Então eu ganho muito mais comprando 5 litros, né, do que ir comprar no supermercado o litro. Por isso eu prefiro o atacadão, né? Então eu prefiro o atacadão. E eu me expressei errado, porque senão vocês iam pensar assim, ué, mas a Helena fala contra esse negócio, essa ganância atrás de álcool, atrás de tudo. Não, gente, eu fui comprar vinagre de álcool, que eu lavo tanto roupa com vinagre de álcool, tanto lavo a minha máquina com vinagre de álcool, quanto eu passo nos meus móveis da cozinha vinagre de álcool, né? Que limpa pra caramba, limpa viso pra caramba, mas não foi disso, eu não vim dar dica de limpeza. Eu vim dizer pra você o que tá escrito no Salmo de número 1, no versículo 1, diz o seguinte: bem-aventurado o homem, bem-aventurado, toda vez que você lê bem-aventurado é feliz, né? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como árvore plantada junto a ribeiros da água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os pecadores, os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os pecadores ímpios, né, não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Né? Este é o versículo de número 1. Deixa eu ver se dá para me mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Dá para me mostrar para você aqui, ó. Ver se o capítulo 1 do livro de Salmos. Olha, eu já li a Bíblia já muitas vezes. Não fiquei doida, não fiquei maluca, beleza, não fiquei nada disso. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo caótico, né, onde a pessoa posta todo dia uma geladeira vazia, o pobre com fome. Anteontem eu vi no Jornal da Record, né, eu até postei no meu Face, que o médico disse, um homem lá, um infectologista disse que a pessoa mais sensível a esse vírus são os negros, que os negros são mais sensíveis a esse vírus, correndo o risco de morrer por causa da subnutrição, né? Porque é desnutrido, porque mora num lugar carente, num lugar de aglomeração. Aí eu me volto para Cracolândia, né? Porque aqui na minha cidade, claro que tem usuários de crack, mas eu nunca vi dizer Cracolândia, a pessoa ficar tumultuada, que um monte de gente tumultuado no lugar, não. E lá em São Paulo a gente vê muito nos repórteres, né? E tá aquele monte de gente, tem até indagações. Uai, como que o pessoal da Cracolândia não pega isso, né? Porque eles não comem, eles vivem na pedra, eles roubam para comprar pedra, né? Muitos deles, porque eu sei que no meio daquilo tudo ali tem alguém que tem caráter, né? Porque cachaça, droga, muitas dessas coisas não tira o caráter da pessoa, não. Helena, o que você tá falando é um absurdo, chamou uma benção ali, ó. Eu não sei que parte que eu parei, não, que eu fui atender o portão. Mas, como eu estava dizendo antes, eu acredito que em todos os meios tem pessoas que têm uma personalidade forte, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que se recuperam sim do crack, da maconha, da cocaína. Se buscar esperança, fé no Senhor, é claro que essas pessoas se curam. É claro que essas pessoas vão se libertar dessa corrente do mal. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus me diz que tudo é possível àquele que crê. Então eu não posso acreditar que uma pessoa é escrava de uma coisa que ela não possa se libertar. Entendeu? E fazendo a comparação, mas não comparando, né? Daqui a pouco, como nós estamos num país racista, daqui a pouco aquelas pessoas que odeiam negro vai começar a ver negro na rua e vai começar a xingar, a falar um monte de impropérios. Por quê? Porque logo no início dessa doença, eu não sei se você teve acesso a isso, mas toda pessoa que eles viam vestida de jaleco branco estava sendo atacada por esses maníacos, entre aspas, que acham que só eles são certos, entendeu? Aí solta-se por aí que o negro é mais vulnerável a essa doença. A gente já, olha aqui, gente, não querendo levantar bandeira para parte nenhuma, mas o racismo existe, homofobia existe, pessoas que têm nojo de outra pessoa que não é do mesmo nível social dela existe. Tem preconceitos, gente, para dar e vender, só não acredita
quem não quer. Só não acredita quem está dentro de uma bolha. Porque nós vemos pessoas sendo mortas todos os dias. Agora estão encobrindo prisão de Ronaldinho, assassinatos, roubos, um monte de coisa, porque o foco deles agora está sendo essa bendita essa maldita, né? Dessa doença. Eu acredito que se a minha vida está guardada em Deus, pode vir, gente, a peste que for. Se não for a minha hora de partir no Senhor, eu vou superar. Pode vir o que for sobre a minha vida, sobre a minha casa. Se eu crer, eu acredito no impossível de Deus, eu acredito nisso, entendeu? Eu sou prova de um milagre de Deus. Eu sou prova de que Deus, Ele ouve a oração do aflito. Eu sou uma pessoa que já passou por muitas coisas, deve até encher a paciência de tantas vezes que eu falo isso, entendeu? Por muitas coisas por culpa minha, muitas vezes por não saber dizer não, muitas vezes por fechar os meus olhos e muitas vezes por acreditar demais, né? Ah, não, eu acredito que isso não acontece com pessoas que têm Jesus, não. A pessoa que tem Jesus é falho e precisa de Jesus todos os dias, né? A pessoa que tem Jesus, ela não é santa, purificada, não. Ela tem que se santificar todos os dias. Quando o Senhor voltar, Ele vai me encontrar lutando contra o pecado. Toda pessoa que é cristã, que se diz cristão, que teme a Deus, se ele não vigiar, ele mente e mente feio, né? Agora, a única coisa que eu posso dizer para você com toda certeza do meu coração é que eu odeio palavrões. Sabe? Porque palavrão é uma coisa feia de se ouvir, é uma coisa feia de se falar. Eu acho que a mulher em si, né? Ela tem que ter postura diante da sociedade, seja ela pobre de maré de si, ou seja ela rica. É muito feio o palavrão, muito. Gente, eu acho horrível, abominável palavrão. Abominável pessoa que não tem palavra, entendeu? Mas eu também sei que nessa vida nós passamos por uma série de intempéries, né? Nós passamos por momentos bons, momentos ruins, mas que você tem que colocar dentro do seu coração: eu vou superar isso. Eu vou superar isso. Eu sou uma dona de casa. Não tem mais ninguém que faça nada pra mim. Nada. Então eu tenho que lavar, cozinhar, limpar, lavar banheiro, lavar casa, né? Manter as coisas limpas. Mas se eu ficar olhando pro meu umbigo e dizer assim, ó, ai, eu tô muito preocupada. Ai, porque isso tá me tirando o sono. Eu vou ficar em cima do sofá sem fazer nada, ouvindo abobrinha de televisão. E nem isso aqui, ó, eu vou ter coragem de pegar para ler. Entendeu? De onde nós tiramos força nas adversidades? Em Deus. Quem é nosso socorro bem presente na angústia? É Deus. Quem que nos toma pela mão direita e nos chama pelo nome? É Deus. Quem que disse que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro e que não seremos atingidos? É Deus. Quem que diz que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia inteiro? Deus. Quem que diz todos os dias para nós: não temas porque eu sou contigo? É Deus. Entendeu? Não adianta
Não adianta você enganar-se a si mesmo. Não adianta você ficar pregado com o seu umbigo, pregado nas coisas, na situação, mas que medo, tem que proteger meus filhos. Eu vou contar de novo uma coisa que acontecia muito comigo. Eu sempre vivi como uma bomba atômica pronta para ser explodida, para ser detonada, né? Eu sempre vivia na mais alta tensão, né? Medo do que poderia acontecer com meu marido, medo do que poderia acontecer com os meus filhos, sonhava com a morte do meu pai, isso bem antes, meu pai tem 2 anos que faleceu, né? Mas sonhava com a morte do meu pai, com a morte da minha mãe, sonhava que as pessoas vinham na minha porta bater e falar comigo que o meu pai tinha morrido. Meu irmão nas drogas, na época, drogas pesadas, eu não tinha paz. Sexta, sábado e domingo era procurar esse menino na boca do fumo para que a notícia não chegasse até meus pais. E era aquela coisa, sabe? Eu vivia aquela tensão. Por muito tempo, eu não sabia desse negócio de ansiedade. Eu não sabia desse negócio de depressão. Eu não sabia desse negócio de que... Eu não sabia nada, sabe? Eu era uma pessoa crua, eu não sabia. Meu filho tinha bronquite, eu não sabia que ele tinha bronquite. Quem me contou que ele estava com crise de bronquite foi a minha vizinha. Que eu mudei para aqui, ela mudou para lá, desde criança ela tinha bronquite. E ela falava comigo, Helena, esse menino tem bronquite. Eu não sabia que ele tinha bronquite. Para mim ele tinha falta de ar, mas eu não sabia por que ele tinha falta de ar. Né? Quando ela me contou, Helena, você era uma jovenzinha de 16 anos? Não, eu já era uma mulher de 29 anos, 30 anos. Aí ela que me contou que ele tinha bronquite. Quando eu levei ele para fazer o tratamento desse bronquite, eu soube que o meu irmão, que levava no médico, que a minha mãe trabalhava dia e noite, né? Eu levava ele pro médico, depois ia para a fábrica de Santa Inês trabalhar. O médico eu naquela época podia colocar irmão como dependente. Ele era meu dependente e o consultório médico era perto daquele forno, gente, que hoje eu esqueci como... Era lá o consultório da fábrica. Então, eu pegava ele de manhã cedinho, levava ele, o médico receitava os remédios, tudo, mas ninguém nunca falou pra mim que aquilo era coisa de bronquite, ou talvez eu não tinha, por ser jovem demais, eu não tinha aquela preocupação de perguntar isso. Então, quando o Matheus começou com as crises de bronquite, eu via saber porque eu vim morar perto de uma vizinha que tinha também essa crise de bronquite. Eu não sei, e quando eu levei o Matheus no médico, ele falou que era hereditário. Que eu poderia investigar na minha família, que na minha família tinha alguém assim. Que eu fui perguntar para minha mãe se tinha alguém lá com bronquite asmática, não sei o quê. E até então meu irmão tinha adenoide ou adenoide, não sei como é que chama não, a carne que nasce no nariz, né, esponjosa, que impede a pessoa de respirar. Caleb até fez essa operação. Então, quantas paradas cardíacas o Matheus teve por causa dessa enfermidade? Sabe, gente, eu não tinha dinheiro. O meu marido trabalhava por conta própria. A gente não tinha um plano de saúde. Ou Deus curava, ou Deus curava. Eu não podia. E outra coisa, não tinha ônibus nesse bairro. Naquela época não tinha nem... Era poucas pessoas que tinham carro, mas nesse bairro ninguém tinha carro. Era um bairro recém-construído. O meu bairro, pra você ter ideia, ele deve ter 30 e poucos anos. Acho que não tem estudo não sei. Ele é novo, é um bairro novo. Então, o que acontece? Eu comecei a lutar, né? Contra essa enfermidade, porque eu aprendi que tudo aquilo que é hereditário não vem de Deus. Acredita você no que você quiser. Eu acredito assim e tomo posse disso assim. Eu lembro que o Daniel foi para a igreja, eu não podia ir para a igreja, porque eu tinha que ficar olhando ele. Ele era muito doente, eu estava com a Lauren pequenininha, né? E... nesse dia eu estava aqui o quarto dele era o quarto do meio, que a Lore dormia no berço no meu quarto,
ficava mais fácil. Eu amamentei esses meninos até eles falar que chega. Então, nesse dia ele deu uma crise muito forte. Eu ajoelhei na beira da caminha dele, era uma caminha pequena, uma caminha feita pelo Daniel, né? Eu ajoelhei perto da caminha dele e ele parava. Sabe, as pessoas que têm apneia, era tipo uma apneia. De repente, ele parava de respirar. E quando ele ficava roxo, ele voltava naquele impulso. Eu cansado de ver, porque um filho doente dói na gente. Eu coloquei a mão nele, segurei ele no braço, fechei meus olhos e falei com Deus assim: Senhor, eu te pedi um filho homem só. Um filho homem só. E o Senhor me deu esse filho, o meu primogênito. Tá aqui sozinha, eu e ele. Eu não dou conta mais de ver esse menino sofrer desse jeito. Eu tô entregando ele pro Senhor. Pode levar ele. Eu vou sofrer, eu vou chorar, talvez eu nem supere, mas eu tô entregando ele pro Senhor. Porque eu não aguento mais ver esse menino com 2 anos e meio sofrendo desde o dia que nasceu. E eu não aceito essa enfermidade. Ele tá aqui, Senhor. Ele é seu. Pode levar ele porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E o Mateus, e eu pensei, a hora que eu abri os olhos, ele já partiu para a eternidade, né? Gente, nesse dia, eu fiquei um tempão ajoelhada com ele no colo e orando a Deus, Nesse dia, quando eu abri os meus olhos, o Mateus dormia tranquilamente. O Mateus ficou curado naquela hora, naquela oração de desespero, entendeu? Talvez você tá aí isolado, né? Você tem um casal aqui em casa, se Deus livre e guarde alguém pegar um treco desse, nós tá frito, mal pago, porque não tem como isolar aqui não. Mas talvez você tá aí isolado. Talvez você tá aí com medo. Talvez você tem dias que eu não vejo minha mãe, o Caleb passou o dia aqui ontem comigo, que a mãe dele teve que fazer exame e ele tinha que ficar comigo. Eu falei com Deus, nos desinfeta, que eu não acredito nem nesses álcool mais, nos desinfeta que o menino vai vir pra cá. E ele ficou comigo, ele dormiu aqui em casa de segunda pra terça-feira, eu fiquei com ele, aproveitei demais dele. Então, gente, talvez você tá aí morrendo de medo de perder seu ente querido. Confie. Clame a Deus. Se for para essa pessoa ir, fale de Jesus para ela. E entrega, o seu coração vai se sentir leve. Agora, se você tiver fé o suficiente, do tamanho de um grão de mostarda, você conhece grão de mostarda? É minúsculo, gente. Eu, sem óculos, não enxergo, de tão minúsculo que é. E a Bíblia fala que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, sai daí e lança para lá. Tem muitos crentes, até eu mesmo falei, que é um monte de problemas. Não, é um monte mesmo. É um monte mesmo. E se o seu monte é problema, se o seu monte é enfermidade, se o seu monte é um ente querido que está desenganado, aqui, olha, Deus te deu isso aqui. Apresenta isso aqui para Deus e fala com Deus, o Senhor me deu, o Senhor ungiu isso aqui. Apresenta isso aqui para Deus. Vai lá. Se você não pode ir lá, pega uma fotografia, uma peça de roupa, coloca as suas mãos e fala, Senhor Jesus, que debaixo das minhas mãos estejam as tuas mãos, que a unção do Senhor venha. Você não precisa de pagar. Você não precisa de entregar sua casa, entregar seu tudo. Aliás, você precisa de entregar seu tudo, sim. Sim. E sabe o que é seu tudo? O seu coração. Porque sem seu coração você não vive. Maravilhinda, maravilhindo. Entendeu? Não importa se essa pessoa tem 90 anos. Oi. Presta atenção. Abraão foi pai com 90 anos. Com 100 anos, Sara com 90. Imagina uma mulher de 90 hoje. Imagina. Talvez você tá aí se sentindo velha e acabada.
Porque não tem as promessas de Deus enraizadas dentro de você. Começa a deixar a palavra de Deus criar raiz dentro de você. Muitas pessoas falam assim, ó, nós temos que ter raiz, nós temos que frequentar tal igreja para ter raiz. Você precisa de ter Deus, para que as raízes de Deus, sabe, venha trançar dentro de você. Quando o mal vier, você vai repreender esse mal com as promessas de Deus na sua vida, na sua casa, tá? Então, Deus abençoe você. Lembre-se, esse é um dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha. É as suas, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir das bênçãos do Senhor chegar, né? Tenha um dia maravilhoso, tenha uma noite esplendorosa. Deus abençoe você. Aqui você do State aí que fica escrevendo os negócios aí pra mim, sei ler não. Meu filho lê pra mim, ele leu pra mim ontem, mas ele falou que você tava me chamando de mano. Sou mano não, eu sou uma mulher. Então, Deus abençoe vocês, entendeu? Se você quiser encontrar canais bons, entra aqui nos comentários, você vai encontrar esses canais. Um beijão pra você e Deus te abençoe.